E aí, pessoal da Aula Livre, mais uma aula de física, 11ª aula de magnetismo. O magnetismo ele envolve muita coisa, né? O que a gente vai fazer aqui? Chamar atenção para as principais, né, para os pontos principais do magnetismo, chegando até lá a indução eletromagnética, né, que a gente normalmente acha por aí como o eletromagnetismo, já que vai envolver corrente elétrica e campo magnético. Para falar, né, dos fenômenos magnéticos, né, esse aqui eu acho que todo mundo sabe, né, polos de mesmo nome se repelem, de nomes contrários se atraem, né? Então, é gerado um campo magnético, que é uma região do espaço aonde, né, o ímã, por exemplo, vai sofrer a ação de uma força magnética, assim como era o campo gravitacional, assim como era o campo elétrico, tá? O outro fenômeno importante da inseparabilidade dos polos. É claro que se tu pegar um ímã, tá, a gente está vendo um desenho ali, né, e partir ele ao meio, tentar separar o polo norte do polo sul, a gente não vai conseguir e vai acabar gerando outros dois ímãs. Se a gente partir de novo, vai gerar e assim por diante. Isso aqui é importante, mas mais importante é a gente criar um modelinho para entender uma outra coisa mais importante. Imagina que tu pega esse ímã e vai partindo. Parte gera dois ímãs, parte gera mais dois, né? 4 no caso, vai gerando um monte de ímã. Vai chegar uma hora que tu vai pegar um ímã tão pequeno que tu não consegue mais partir. Criou a ideia na cabeça? Isso a gente vai chamar de um ímãzinho elementar. Todos os corpos eles são formados de ímãzinhos elementares, certo? Um corpo que não está magnetizado, ele tem esses ímãzinhos orientados aleatoriamente dentro do corpo. Um ímã ou um material, né, uma peça, um objeto que esteja magnetizado, significa que esses ímãzinhos elementares estão alinhados, ou mais ou menos, mas estão alinhados. Esse modelinho é importante para a gente entender a questão das substâncias magnéticas. A gente pode ter um material dito ferromagnético, que o maior exemplo, obviamente, é o ferro, o paramagnético e o diamagnético. O ferromagnético significa aquele material que ele é facilmente imantado. Ele adquire facilmente propriedades magnéticas. Se tu aproximar desse material um campo magnético externo, ou seja, aproximar um ímã, né, dele, os ímãzinhos elementares dele vão se alinhar de acordo com este campo externo. Não 100%, mas uma grande parte. Por isso que tu vai pegar um ímã e vai colocar um prego aqui, que normalmente é de aço, onde aço é ferro-carbono, então tem ferro ali dentro. Então, ó, tu vai encostar um prego aqui, ele vai ficar grudado. Por quê? Porque ele adquiriu propriedades de ímã. Tu vai pegar o segundo prego e vai grudar no prego anterior. Tu vai pegar o terceiro e talvez ele fique grudado. Lá o quarto, o quinto já não vai grudar mais. Por quê? Porque o primeiro prego, ele orienta, né? Esse ímã orienta quase todos os ímãzinhos elementares do primeiro prego, mas não todos. O segundo prego já recebe um campo magnético menor, portanto, e já orienta menos ainda. E orienta menos e lá pelas tantas não vai ter mais orientação de nada. Tranquilo? Então, isso é um material ferromagnético. Tu consegue orientar esses ímãzinhos elementares. A gente está criando um modelo para entender. Os paramagnéticos são aqueles que pode adicionar o que tu quiser de campo externo, que ele não vai orientar, ele vai manter aleatório esses ímãzinhos elementares. Um que o outro vai, né? Mas não vai ser suficiente para esse material, para essa peça, adquirir propriedades magnéticas. E o diamagnético é mais louco. O diamagnético ele vai se orientar ao contrário. Então ele se orienta, mas ao contrário, né, com um sentido oposto ao que os ferromagnéticos se orientam. Isso são para casos mais especiais, tá?
Então a gente tem ali como exemplo cobre, prata, chumbo, bismuto, ouro e mais alguns. Tranquilo? Esse aparece muito pouco, né? Quase nada, mas para a gente saber que existe, principalmente os ferro e os paramagnéticos, que vão representar aqueles que se orientam e aqueles que não se orientam, tá? De acordo com o campo externo. Mas aí teve um cara chamado Ørsted que fez um negócio muito interessante. Ele pegou uma bússola, que nada mais é do que uma agulha imantada, né? Que se orienta, portanto, com algum campo magnético. A Terra é um grande ímã, então a bússola normalmente vai servir para tu orientá-la através do campo magnético da Terra. Se tu pegar a bússola e usar aqui dentro, a gente vai ver exatamente agora que não vai servir para tu ir para o norte, tá? Ó, ele botou uma bússola e fios, né, passando onde vão acender uma lâmpada. No primeiro desenho a gente tem essa lâmpada desligada, ou seja, não está passando corrente, não está ligado esse circuito. Quando ele liga o circuito, então a gente está vendo a lâmpada acesa, a corrente elétrica passando, o ímãzinho, a agulha imantada, a bússola vai sofrer uma deflexão. Ou seja, influenciou de alguma maneira na agulha. Como a agulha só obedece campo magnético, esse experimento provou que corrente elétrica gera campo magnético. Por isso que se eu pegar uma bússola aqui, tem fio passando ao redor de mim por todos os lados, com lâmpada ligada, com TV ligada, ou seja, tem corrente elétrica passando por tudo, fora antenas e sinais disso e daquilo, né? Se eu pegar essa bússola aqui e tentar me orientar aqui dentro da sala aqui, sei lá, pode até ser que por uma casualidade, né, aponte para o norte de verdade, mas pode estar sofrendo influência de qualquer campo magnético de qualquer lugar aqui. Tranquilo? Por isso que no meio da floresta vale, né? Bom, isso foi uma grande coisa, porque corrente elétrica, quer dizer, né, uma coisa gera outra coisa completamente diferente, um outro efeito, um outro fenômeno completamente diferente. Por causa disso, né, que é o início do eletromagnetismo, justamente eletricidade gerar magnetismo, a gente tem aqui uma coisa importante. Olha só, a gente vai ter duas regras da mão direita. A primeira é fácil de lembrar, porque a primeira a gente não esquece, ó. A primeira regra faz curvinha, tá vendo? A mão faz curvinha. E essa aqui tu não esquece, tá? Ah, mas eu não... Bom, daí é outro problema, né? Um dia tu vai aprender que essa primeira regra aqui, ela é a mais legal. Ó, essa regra da mão direita é para a gente saber para onde é que está o campo magnético. Tá vendo lá um fio? Naquele fio está passando corrente. A gente precisa saber para onde é que aponta, quer dizer, onde é que está o campo magnético. Então, ó, o dedão aqui vai ser a corrente elétrica e os dedos que, portanto, vão fazer curvinha, como vocês estão vendo lá no desenho, representarão o campo magnético. Então, olha lá, ó, as linhas de campo, né, que é a maneira que a gente tem de representar o campo magnético, vão ser, né, concêntricas em relação àquele fio. Tranquilo? Outro exemplo aqui, ó. Se o fio está aqui e a corrente passando para lá, então eu vou pegar o dedão, né, e apontar no sentido da corrente e olha para a tela aí, ó. Aqui em cima do fio, o campo magnético vai na tua direção, tá vendo? E aqui embaixo ele sai da tua direção, ele está entrando na tela. Tranquilo? Então, ó, isso aqui, se a gente for desenhar, a gente representa através de um ponto, é como se fosse uma flecha indo na tua direção, tu vai enxergar um ponto vindo, né? É essa a convenção. E aqui embaixo, ó, tu vai desenhar através de um xizinho, porque o xizinho é a bunda da flecha, né? Tu tá vendo a flecha entrando, saindo de ti. Tá? Então essa é a convenção, então essa é a maneira de tu enxergar para onde é que aponta o campo magnético.
E quanto vale o campo? Qual é a intensidade do campo? A gente vai determinar através disso aqui, ó. μ0 sobre 2π são aquelas constantes que a gente às vezes precisa, que é por causa aqui do μ0 por ser do vácuo, né? Que está aqui embaixo o valor. Importante, I sobre D, corrente sobre distância. De novo, se tu tem o fio aqui, quanto maior a corrente, maior o campo. É só tu pensar o seguinte, se não tem corrente, não tem campo, não tem nada, o fio está morto ali, né? E se eu pegar esse ponto, ele vai sofrer uma certa influência do campo magnético. Esse aqui, menor, né? Mais afastado, menor o campo magnético. Mesmo raciocínio aquele. Se tu colocar muito longe, pode ser que tu não sofra influência nenhuma desse campo magnético. Tranquilo? Falando agora de força magnética sobre cargas, né? A gente vai falar sobre cargas por um motivo muito simples, é o que mais aparece em prova de vestibular, Enem e tal. Quando a gente está falando de uma carga em movimento, ela vai sofrer a ação dessa força magnética por causa do campo magnético que a gente viu agora há pouco. Então, quando a gente está falando de força magnética sobre carga, a gente vai levar em consideração 4 coisas. 2 são podre de óbvia, né? Porque a primeira é força magnética sobre carga. Então eu preciso ter um corpo carregado, eu preciso ter carga, né? Se o corpo for neutro, não acontece nada. A segunda, a gente está falando de campo magnético, de força magnética. Então é claro que precisa do campo magnético. Senão a gente não estava nem tendo essa aula aqui, né? Porque o assunto é esse. Então essas 2 coisas são óbvias. As outras 2 não são tão óbvias assim. A primeira delas é que esse corpo carregado precisa estar andando. Ele precisa ter velocidade. Se tu pegar lá então o prótonzinho, né, e largar o próton paradinho lá dentro do campo, não ocorre nada. Não sofre influência de força magnética nenhuma. Certo? Então, precisa estar andando. Mas não só isso. Precisa que não seja paralelo o vetor velocidade com o vetor campo magnético. Então, por exemplo, se o campo magnético está apontando aí para a direita de vocês, a velocidade dessa carga, esse corpo aí, ele não pode andar para a direita também ou para a esquerda. É paralelo, né? Não é só o mesmo sentido necessariamente. Por quê? Porque o ângulo entre as 2 coisas será, portanto, 0 ou 180, certo? E isso está representado ali através do seno, tá? Isso vai fazer com que seno de 0 ou seno de 180 dê 0 nessa história ali. Então, representa que não pode ser paralelo. Olha a diferença de uma coisa e outra. Se eu digo que não pode ser paralelo, eu estou dizendo que precisa ser perpendicular? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a melhor situação, o momento onde a força magnética vai ser máxima, vai ser quando velocidade e campo magnético forem perpendiculares. Mas não precisa ser perpendicular para existir a força magnética. Então isso é uma coisa que aparece em prova direto, né? Lá a velocidade e campo magnético necessitam ser perpendiculares para... Não necessitam, apenas é a melhor situação. Tranquilo? Eles não podem ser paralelos. Aí está correto. Certo? Falando da melhor situação, né, onde são perpendiculares, portanto, a gente pode determinar para onde aponta essa força magnética, já que é vetorial também, através da regra da mão direita, a regra do tapa. Tá? Vê que a primeira regra da mão direita era aquela que fazia curvinha, né? Lembra bem, a primeira é a da curvinha. A segunda, essa do tapa, não faz curvinha, a mão está esticada. E a gente vai ter aqui, ó, os dedos que eram campo magnético continuam sendo campo magnético. O dedão que era lá corrente elétrica, agora é a velocidade da carga, mas vê, velocidade da carga, carga andando, no fim é corrente elétrica, então para a gente poder associar uma coisa com a outra. E o tapa, quando tu dá o tapa com a palma da mão. Então aqui, ó, tá apontando a força magnética.
Vê que tu tem as três coisas perpendiculares, ó, campo e força magnética e velocidade, e campo e velocidade. As três coisas são perpendiculares entre si, essa é a melhor situação. Então, ó, quando a gente tem isso, a palma da mão vai te dar a força magnética. Mas, tem um detalhe, isso serve para uma carga positiva, certo? Quando for uma carga negativa, um elétron, por exemplo, o tapa, ele vai ser um tapa assim meio de matemática, assim, professor de matemática, sabe? Assim, aquele tapa meio com o dorso da mão. Vai inverter o sentido da força magnética, inverte o sinal da carga, acaba invertendo o sentido da força. Então, se é uma carga positiva, é palma da mão. Se é uma carga negativa, é o tapa aquele meio gyro assim, tá? De matemática. Tranquilo? Se precisar, escreve um risco aqui assim, ó, porque um risco não é cola, né? Então tu escreve um risco aqui para lembrar que tapa com o dorso da mão é negativo, uma carga negativa. Certo? Vamos adiante para falar de indução eletromagnética. Tá, o que tu faz com campo magnético? Não faz nada. Orienta a bússola, brinca com prego, mas não faz nada. Aí alguém pensou o seguinte, tá, mas campo magnético gera corrente, né? O contrário vale? Vale. Só que tem uma coisa importantíssima que é o seguinte, não é sempre. Sempre que tu tem corrente, gera campo. Nem sempre que tu tem campo, gera corrente. Tu precisa variar o fluxo magnético, variar o campo magnético. Tranquilo? O desenho que a gente tem ali, ó, tem uma espira, que portanto são fios por onde vão passar a corrente, vai passar a corrente, e ali tu tem um ímã. Se tu tem a espira que está aqui, ó, que é o desenho ali, que eu estou, né, física com as mãos, assim, aqui é o desenho. Se tu pega o ímã aqui e aproxima, tu mudou o campo, né? Tu aumentou a intensidade do campo. Vai marcar a corrente elétrica. Vai passar a corrente. Mas se tu parar com o ímã aqui, vai a zero a corrente. Aí tu vai afastar agora. Bom, quando tu afastou, tu mudou o campo, tu diminuiu a intensidade. Vai marcar a corrente. O que tu precisa fazer então? Variar o campo magnético. Tranquilo? Essa aqui é a maneira mais tosca de tu variar o campo magnético, que é o que está representado no desenho, mas, ou seja, tu está aumentando e diminuindo a intensidade do campo. Tu pode fazer isso, né? A primeira maneira de fazer, justamente variando a intensidade do campo. Segunda maneira, varia a área da espira, né? Movimentando na mesma direção. Ué, se a área da espira é maior, passa mais linhas de campo. Se a área da espira diminui, passa menos linhas de campo e tu está variando o campo, portanto. Mas o mais interessante aqui é o terceiro, variar o ângulo entre a espira e as linhas de campo. Alguém aí me alcança um livro? Alguma coisa assim? Pode ser o Note, pode ser qualquer coisa. Por favor. Ó, pensa o seguinte, a chuva está caindo na vertical, né? Em Porto Alegre, às vezes, a chuva vai na horizontal por causa de vento, tá? Mas uma chuva normal que os pingos caiam na vertical. É difícil o experimento. Tu vai te proteger como? Tu vai te proteger assim da chuva ou tu vai te proteger assim da chuva? É muito difícil, pensa aí. Tu vai te proteger assim, né? Mas, ó, se tu te proteger assim, tu também consegue interceptar alguns pingos de chuva? Também, né? Então, o que a gente está dizendo aqui? As linhas de campo, se elas estão apontando para baixo, como a chuva, tu vai pegar a espira, como a minha proteção aqui, e tu vai fazer com que intercepte o maior número de pingos de chuva. Mas vê, ó, que se tu girar a espira, vai ter uma hora que ela não vai interceptar pingo nenhum. Tá vendo? E agora, eu estou aumentando o número de linhas interceptadas, né? Linhas de campo. E agora, diminuindo, zero, aumentando, máximo, né? Essa é a situação melhor, né? Mínimo. Dá para entender por que se eu girar a espira, eu consigo variar aqui o campo magnético? Porque assim a espira vai interceptar o máximo possível as linhas de campo, e assim mínimo, e assim máximo, e eu estou variando, portanto, o campo magnético na espira. Tranquilo?
semelhante a tu te proteger da chuva, aqui tu não te molha, vai te molhando cada vez mais, tá molhando tudo que dá. Agora tu vai começar a diminuir, né? Não tá molhando nada e assim por diante. Tranquilo? Muito obrigado. Material didático, sempre é importante ter à mão. Certo? Lei de Lenz, rapidinho, só para a gente entender que o sentido da corrente é o sentido oposto. Ou seja, isso aqui é a mulher fazida aquela, né? O ímã quer pegar a espira, o ímã quer penetrar a espira, tá vendo? Mas a espira ela é meio fazida, assim. Então, quando o ímã está chegando, ó, o ímã está chegando com o polo norte, por exemplo. O que a espira vai fazer? Vai dizer, não quero. Ela vai gerar o quê? Um norte, tá vendo no desenho lá, ó? Porque norte com norte repele, né? Aí o ímã diz assim, tá, enchi o saco, não quero mais. O ímã vai sair fora. Aí quando o ímã resolve ir embora, a espira pensa melhor e diz, não era bem assim, não era isso que eu estava querendo dizer. E ela vai gerar o quê? Um sul. Porque sul e norte vai atrair. E é essa vida inteira aqui, né? O ímã está tentando chegar, ela diz, não. Aí ela repele. Aí o ímã, tá, então eu vou partir para outra. Daí ela, não era bem assim e tal. E vive nessa história aqui, ó. O que representa o norte e o sul desenhadinho lá? Representa o sentido da corrente, tá vendo? Ó? Lá, quando ela gerou o norte, pensa assim, a ponta da letra, tá vendo ali? Ó? É o sentido da corrente. Então lá era sentido anti-horário. Só pelo fato do ímã se afastar, inverteu o sentido da corrente. É por isso que variação de campo magnético, ou seja, né, campo magnético gerar corrente, vai gerar uma corrente alternada. Uma hora ela é positiva, volta para o zero. Negativa, volta para o zero. Que é mais ou menos como se tu pegar o ímã e ficar aproximando e afastando, vai gerar uma corrente, hora positiva, hora negativa, corrente alternada, que vai dar origem, né, aos transformadores, que é um outro assunto para uma outra oportunidade. Para escrever na testa e colar com um espelhinho. Carga positiva, o tapa é com a palma da mão. Lembra? Força magnética é na palma da mão. Se é negativa, né, o tapa com o dorso da mão. E a indução eletromagnética, a gente precisa não apenas simplesmente de campo, a gente precisa variação de campo, que é o que a gente chama de variação de fluxo magnético. Tranquilo? Por hoje era isso. Até a próxima aula. Valeu! Siga o aulalivre.net nas redes sociais e fique por dentro de tudo que acontece em nossos cursos. YouTube, Twitter e Facebook. aulalivre.net, seu portal de cursos grátis.